Eu abri um tópico no grupo Libertarianismo e outro no grupo Anarcocapitalistas do Brasil, no Facebook, pedindo para que as pessoas fizessem perguntas sobre ética para que eu respondesse em vídeo. Então eu vou fazer em partes nesse vídeo, eu vou responder algumas perguntas e depois eu vou fazer a parte 2. E se vocês quiserem, façam perguntas nos comentários deste vídeo sobre ética para que eu responda também nos próximos vídeos. Por que eu quero fazer esses vídeos? Porque a maior parte das pessoas no movimento libertário, em relação às ideias da ética, da economia ou da filosofia, da base filosófica, da teoria toda, está perdida. Então tem dúvidas. A maior parte das dúvidas, inclusive, já foi respondida nesse canal. Então assistam a minha playlist, principalmente a playlist Libertarianismo. E a maior dúvida que a maioria das pessoas perguntou foi a diferença entre ética e moral. Eu já tenho no mínimo 3 vídeos falando sobre isso. Então eu recomendo que vocês assistam principalmente o vídeo Ética versus Moral. Coloque no Google Alexandre Porto Ética versus Moral, ou procure no meu canal ou no YouTube Ética versus Moral. Nesse vídeo eu explico a diferença entre ética e moral. É muito importante vocês assistirem esse vídeo. Aliás, é muito importante vocês assistirem todos os meus vídeos teóricos, porque eu não faço esses vídeos à toa, tem teorias. Então vamos começar com as perguntas, começando com a ética versus moral. No meu sistema, para todos os fins aqui do meu canal, pelo menos, e da maior parte da discussão de todo o movimento libertário, ética se refere à lei e moral se refere ao bem e o mal, certo e errado. Então certas ações são permitidas pela lei ou proibidas, que no meu caso eu vou dizer que a propriedade privada é que define as ações permitidas ou proibidas. Todos têm o direito de se apropriar de recursos sem dono ou usar sua propriedade, e todas as ações que violem propriedade são proibidas. Isso é a ética. Agora a moral vai falar das coisas boas ou mais, certas e erradas, virtuosas ou viciosas, e as pessoas vão discordar. Algumas vão achar que a moral religiosa é a certa, outras vão achar que outro tipo de moral é certa. Os gregos acreditavam em certas virtudes, a prudência, a coragem, a temperança, a justiça. Então existem várias opiniões sobre a moral e uma delas pode estar certa. Aliás, uma delas com certeza está certa, mesmo que a opinião certa sobre a moral fosse de que não existe moral, ou de que a moral cristã é a certa, ou de que a moral islâmica é a certa, ou de que a moral grega é a certa, ou de que a moral do Joaquim, do boteco ali da esquina é a certa. Não importa, alguma moral ou nenhuma tem que ser a certa. Outra pergunta, de onde vem a ética? Eu já expliquei isso no meu vídeo Deduzindo a Lei de Propriedade Privada. É obrigatório você assistir esse vídeo se você quer entender o meu canal, porque esse é um dos vídeos mais essenciais do canal. Deduzindo a Lei de Propriedade Privada, ele mostra de onde vem a noção de ética e como deduzir a ética correta. Que vem no caso da razão, por isso que eu me considero um juiz racionalista. Ou seja, aquele que acredita que a ética ou a lei pode ser deduzida pela razão, pela lógica. Pela lógica, por raciocínio, você pode chegar à conclusão de qual é a lei verdadeira. Diferente do jus positivista. O jus positivista vai dizer que é um Estado que precisa afirmar a lei, fazer com que ela conte, ou o jus naturalismo teológico, que acha que Deus precisa fazer com que a lei aconteça, ou seja verdadeira, ou o jus naturalismo antropológico, que acredita que a natureza biológica do ser humano é que precisa fazer a lei ser verdadeira. O jus racionalismo vai dizer, que é a posição que eu defendo, que a razão é que pode determinar qual lei é verdadeira pelo fato dela ser lógica, dela ser coerente. Outra pergunta é a pergunta de se a ética é um dever. Eu vou afirmar que não. A lei não é um dever, eu apenas estou dizendo qual é a lei verdadeira. Que se você afirma uma lei, se você afirma que certas ações são proibidas ou permitidas, você pode definir certas ações como proibidas e outras como permitidas. Para que isso seja coerente, você vai precisar defender a lei de propriedade, e se você tentar defender qualquer outra noção de lei que não seja a propriedade, essa noção vai ser incoerente, vai ser contraditória. A própria ideia vai se contradizer, porque as ações não vão poder ser definidas como permitidas e proibidas. E eu mostrei esse raciocínio passo a passo
no meu vídeo deduzindo a lei de propriedade privada. Agora, o dever já seria a moral. Você tem o dever de fazer o bem, você tem o dever de que as suas ações causem boas consequências ou sejam virtuosas, aí dependendo do conceito de moral que você tem. Eu tenho uma playlist sobre moral também, vários vídeos sobre moral, onde eu falo sobre teorias morais, sobre o conteúdo da moral, no qual eu não vou me estender neste vídeo. Então vejam a playlist moral, vejam a playlist ética também, que eu vou colocar aí no canal, a playlist libertarianismo, tem muitas coisas explicando. Aí, uma coisa que eu preciso falar também nesse vídeo é: se vocês têm alguma dúvida sobre o anarcocapitalismo, primeiro pesquisem no Google. Coloquem lá Alexandre Porto e a sua dúvida. Porque provavelmente eu já fiz um vídeo respondendo a sua dúvida, então vai aparecer o vídeo. Por exemplo, muita gente me pergunta sobre poluição, sobre proporcionalidade, sobre, sei lá, ameaça, se ameaça fere o PNA. Eu já tenho vídeo respondendo tudo isso. Se você colocar Alexandre Porto ameaça, vai aparecer um vídeo sobre ameaça. Se você colocar Alexandre Porto poluição, vai aparecer um vídeo de poluição. Então, coloquem lá e vejam diversos Alexandres Portos respondendo as suas dúvidas. Aí perguntaram assim, como é que o conceito de propriedade vai ser aplicado no anarcocapitalismo? Bom, não é como se um Deus onipotente fosse obrigar todos e onisciente e ver tudo que todos estão fazendo e obrigar a propriedade a ser seguida 100% do tempo. Então eu não sei o que as pessoas têm na cabeça quando elas perguntam o que garantiria qualquer coisa no anarcocapitalismo? Um Deus onipotente garantiria que tudo fosse perfeito. Não é como se o Estado fosse um Deus onipotente, onisciente. Não é como se o Estado garantisse qualquer coisa. O Estado não garante nada. E da mesma forma também, no anarcocapitalismo, nada vai garantir que a lei seja seguida. Agora, o que vai causar uma tendência da lei ser seguida é a ordem natural do mercado, a ordem natural de que o mercado funciona pela lei de propriedade privada e diversos outros fatores, como, por exemplo, a liberação das armas, fazendo com que o poder bélico, o poder das armas seja distribuído, impedindo que um monopólio se forme, porque todas as pessoas estão armadas, e também moedas fortes. Quanto mais fortes forem as moedas que existem, mais descentralizado vai ser o poder, porque o dinheiro é que concentra muito poder. Então o Estado precisa usar o dinheiro, ele precisa usar os bancos centrais, ele precisa do corporativismo para conseguir controlar as pessoas, controlando o dinheiro. Então você tem uma moeda fortíssima, por exemplo, como o Bitcoin, que é a moeda mais forte do mundo. Então, com certeza, moedas fortes como o Bitcoin, que não podem ser totalmente rastreadas, não podem ser confiscadas, que podem ser enviadas para qualquer lugar, que podem ser facilmente escondidas, que são extremamente portáveis, extremamente divisíveis, extremamente raras, impossíveis de falsificar, impossíveis de minerar, impossíveis de inflacionar, claro, além de um certo limite que já vem embutido no programa. Então, por exemplo, as criptomoedas vão gerar essa tendência de preservar a propriedade privada, porque vão distribuir o poder, a liberação das armas, que é um resultado da própria propriedade, também vai tender a proteger a propriedade, mas não existe nada garantindo a propriedade, também não existe nada no Estado garantindo porcaria nenhuma. Aí perguntaram assim, seria a pena de morte ética, já que ela não restitui a vítima? Então a resposta é que não existe direito de restituição. A lei só diz duas coisas: que algumas ações são permitidas e que algumas ações são proibidas. A lei só diz isso. A ação X é permitida, a ação Y é proibida. E todas as ações você vai classificar ou como permitida ou como proibida. Também não existe uma ação mais permitida do que a outra. A ação X é muito permitida e a outra é menos permitida. Também não existe isso. Ou é permitida ou é proibida. Só tem essas duas alternativas. Então, o que é a punição? A punição é uma ação que se tornou permitida porque a pessoa que vai sofrer a punição violou a ética, e violando a ética ela perde o direito de propriedade. Então, a propriedade que ela tinha é perdida. Então, no caso da pena de morte, ela perdeu a propriedade sobre o próprio corpo, e por isso você pode condenar uma pessoa à morte. Não tem nada a ver com restituição.
você também pode fazer restituição. As pessoas podem assinar contratos em massa, elas podem ter uma norma social artificial criada pelas próprias pessoas, pelos próprios contratos, pela própria sociedade, que faça com que as pessoas restituam aqueles que foram roubados, ou até mesmo empresas podem fazer isso, empresas de seguros. O Hans Hermann Hoppe costuma falar que existe uma tendência das empresas de seguros acabarem sendo responsáveis pela segurança, já que elas têm interesse em preservar a propriedade das pessoas, porque se não preservasse, teria que pagar a indenização pela propriedade que foi perdida. Então, isso tudo pode ser definido pela sociedade, se a restituição vai ser feita, desde que seja feita com ações permitidas. Lembre-se, toda ação é permitida ou proibida. Quando um criminoso perde a sua propriedade, destruir o corpo dele pode ser permitido, ou fazer qualquer coisa que você chame de punição passa a ser permitido, porque aquilo não é mais a propriedade dele. Eu vou ter que parar por aqui e deixar para responder as outras perguntas nos próximos vídeos, então façam perguntas aí, metralhem perguntas nos comentários. Lembrando que perguntas idiotas eu não vou responder e provavelmente eu vou deletar, então façam perguntas relevantes. E aí eu vou fazer continuações, outros vídeos respondendo esse tipo de comentário, porque tem muita confusão, tem muita dúvida, as pessoas não estão entendendo certas coisas, estão travando demais. E eu quero esclarecer, quero ajudar vocês a entender o máximo possível. E fazendo um resumo aqui do vídeo, o mais importante que você tem que entender nesse vídeo: ética é a lei. E parem de fazer confusão com normativo, é norma, é fato, não sei o que. Não, ética é uma lei. Ela é um conteúdo linguístico que determina ações como permitidas ou proibidas, só isso. Então ela não é um fato, ela não é um dever, ela não pode cair na guilhotina de Hume, porque nem sequer é um dever. Só digo uma coisa: se alguém chegar para você e disser que alguma lei viola a sua propriedade, você já sabe que essa lei está errada, porque ela é incoerente, ela não pode ser coerente, já está provado isso no meu vídeo, deduzindo a lei de propriedade privada. Então, se alguém quiser invadir a sua propriedade, quiser te escravizar, quiser te cobrar imposto, você receba essa pessoa na bala. Você está justificado a fazer isso, porque essa é a única justificação legal, jurídica, ética que pode existir, porque é a única coerente. Inscreva-se no canal, ajude o canal através do Apoia-se, ou ajude a você mesmo comprando Bitcoin e ganhando dinheiro. Muito obrigado e até o próximo vídeo.